E quem vai ser recebido agora no Morning Show? Agora sim, Marco Viana, com as notícias. Que confusão em Brasília, hein, meu amigo? Conta tudo pra gente. Bom dia, bem-vindo ao Morning Show. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, temos mais um episódio de farpas trocadas, de opiniões sobre justamente a CPI do crime organizado, né? Depois, ontem foi um dia bastante movimentado, ausência de Cláudio Castro, apresentação de atestados médicos, mudanças de última hora. Pois bem, durante a leitura do relatório final, os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes foram indiciados e que deu muito pano para manga, inclusive nas redes sociais, opiniões sobre esse caso. Gilmar Mendes começou falando em uma nota sobre uma cortina de fumaça, que tudo isso não passava de uma cortina de fumaça, que a CPI deixou de enfrentar o crime organizado para produzir espuma midiática contra o STF. Logo em seguida, o Flávio Dino também criticou o que chamou de uso político da CPI, dizendo que o relatório tentou transformar a comissão em palanque e desviar o foco das investigações. Foi um momento que o presidente Fachin afirmou que Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, os indiciados foram indevidamente mencionados no relatório, e disse que desvios de finalidade temática como essas nas comissões enfraquecem os pilares democráticos e ameaçam os direitos fundamentais de qualquer cidadão. Essa foi a fala de Fachin, protestando, repudiando essas menções, os indiciamentos dos ministros. Já Alessandro Vieira, ele diz que esses indiciamentos são técnicos, sem ideologia, sem partidarismo, e coloca inclusive esses indiciamentos, o inquérito afirma que ninguém está acima da lei, por isso podem ser indiciados, mencionados, investigados a qualquer momento, Como foi dito aí na mesa, o texto foi rejeitado. Ali na hora houve uma troca de integrantes por senadores mais alinhados ao governo. Então, nos bastidores há essa informação, essa hipótese de que foi vencido de 6-4 os votos ali, justamente por essas trocas de cadeiras ali nos 45 do segundo tempo. E essa história continua dando pano para manga. A repercussão está bem grande, principalmente nas redes sociais, após essas declarações de repúdio do ministro Fachin. Continuaremos acompanhando essas farpas trocadas diretamente de Brasília, meu amigo. Valeu, Marco. Muito obrigado. Dia bonito aí em Brasília. Bom trabalho para você aí. Daqui a pouco a gente quer mais você aí conosco, tá bom? Tem mais entrada ao vivo aí. Muito obrigado. Até daqui a pouco. Valeu. Então, o Marco Viana trouxe essa informação, uma manobra aos 45 do segundo tempo, uma troca de senadores que já seriam ali favas contadas, ou votos contados, Henrique. 2 senadores, o senador Marcos Duval e o senador Sérgio Moro foram trocados pela lógica ali para nomes do PT, para que o resultado, e aí esse placar de 6-4, ele permanecesse desfavorável à CPI do crime organizado. Como eu tinha citado antes, o relatório tem falhas. É óbvio que tem coisas positivas lá, como a Jess cita, tenta fazer mais uma vez o seu espetáculo, conseguiu o corte de hoje. Meus parabéns pelo executar. Eu não interrompi você quando você falou, por gentileza, abaixa o microfone e segura só porque eu peguei que você não leu o relatório. O ministro Gilmar Mendes cita a questão do relatório, algumas coisas que são interessantes. De fato, a CPI do crime organizado deveria ter quebrado o sigilo de alguns milicianos, deveria ter apontado a relação de políticos de direita com o Comando Vermelho e com o PCC, políticos esses que são sabidos, que aparentemente teriam um certo envolvimento com essas organizações criminosas, e nada foi feito. É claro que de um relatório grande, extenso, como é o esperado da CPMI, vai ter coisas positivas, mas acho que falta muito, e o que era esperado de uma CPI do crime organizado talvez não tenha sido feito com a maestria que deveria ter sido feito. Tem muitas coisas que faltaram ali. A nota do ministro Gilmar, inclusive, faz algumas críticas a como tudo foi conduzido ali e afins, e
E é uma nota a se pensar. É claro, os ministros do Supremo Tribunal Federal eventualmente podem ali ser acusados de uma coisa ou outra, mas desde que seja dentro da legalidade, desde que ocorra com o devido processo legal. Mas vale dizer, eu acho lamentável, a gente ver um ministro do STF gastar o seu tempo, o seu conhecimento e até o resto de reputação que talvez ainda tenha, para apontar falhas em um relatório ou em um andamento de uma CPI, CPMI, o que seja, que está cheia de coisas consistentes, sólidas. Não é porque uma ou outra coisa ficou fora que aquelas que estão dentro, elas não têm o merecimento, elas não devam ser investigadas e devam ser punidas. Porque o problema é esse. Aí ele joga mais uma vez uma cortina de fumaça sobre o caso. Primeiro, como muito bem trazido pela Ana, fica ofendido. Ofendido pelo quê? Né? É o velho e bom, quem não deve não teme. E aí o que a gente vê? A gente vê o Brasil passar vergonha. Porque entenda o seguinte, pessoal, a gente não está falando de um papel, sabe? Não é um documento impresso, não. Nós estamos falando sobre bilhões que deveriam estar aí na mesa sua, na minha, reduzindo o preço do combustível, ajudando a levar mais alimento, como o Henrique tanto gosta de enfatizar, que o governo precisa estar pelo país. Esse dinheiro deveria estar pelo país, só que é o governo jogando contra isso. Então, o discurso é a prática é outra. E é isso que me traz vergonha. Eu lamento até esse relatório, essa análise do ministro Gilmar Mendes. Lamento também o ministro Fachin, que várias vezes se posiciona de forma tão exemplar, se ofender, né, publicamente se manifestar como se fosse um absurdo alguém questionar a postura de um ministro só porque é um ministro. Não é um super-herói, não é uma divindade como Donald Trump tentou ser, é um ser humano que neste momento ocupa um cargo público, mas talvez nem devesse ocupar. Eu acho que tem um fator aqui que eu achei muito interessante o Henrique utilizar Gilmar Mendes, a nota de Gilmar Mendes, uma figura que, no mínimo, a gente tem que ver que, se a gente está falando de erro, vamos olhar para a revisão dele constitucional em relação ao pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, ao qual ele decidiu mudar a lógica constitucional para simplesmente só a Procuradoria-Geral da República poder abrir esse tipo de solicitação. Decisão monocrática que ele próprio já revisou, mas que causa uma estranheza muito grande. Por que isso, né? E falar das críticas ao relatório. O relatório não tinha como necessidade ser perfeito. E mais do que isso, quais são essas críticas? É o indiciamento dele próprio? Vamos lá. O advogado que o Henrique usou para falar mal do relatório é alguém que está indiciado. Eu duvido muito que qualquer indiciado vai elogiar um trabalho que o indiciou. Então, eu diria que a sua fonte, a sua base, ela já está, no mínimo, sendo só um factoide. Porque óbvio que há muitos interesses de se criticar isso. E eu vou além. Esse relatório, ele vai muito na parte técnica, de como o Estado perdeu força para o crime organizado. Ele menciona em vários momentos estratégias e as formas de atuação do Comando Vermelho e do PCC. E ele liga a situação toda a como o crime tem entrado nas áreas de licitude, em tese. Até mesmo atrelando aos grupos aí, tanto a REAG quanto o Banco Master, em fraudes financeiras também. E a possível ligação disso com o crime organizado. E aí me falar que eles poderiam ter feito um trabalho melhor. Eles quebraram o sigilo, eles foram atrás, eles entrevistaram, eles inquiriram essas pessoas. E muitas vezes o Supremo Tribunal Federal permitiu que decisões que eles tomaram na CPI fossem revertidas. Quer ver uma que choca muito? A decisão do ministro Gilmar Mendes sobre revogar, anular a quebra de sigilo da empresa ligada ao ministro Dias Toffoli em relação ali ao Meredith e também ao resort, toda essa situação. Esta quebra de sigilo foi aprovada pela CPI, mas quem revogou isso, quem anulou isso foi o ministro Gilmar Mendes, numa ação muito criticada por absolutos especialistas nisso, porque ele usou um processo lá da CPI do Covid em relação ao Brasil Paralelo para fazer uma jogada e anular a partir daquilo a quebra de sigilo. Então, é o Estado, em um certo grau, se locomovendo muitas vezes para matar essas CPIs. Infelizmente, as CPIs não avançam, não é por culpa das CPIs, é porque a gente tem uma estrutura hoje jurídica que
precisa ser reformulada para dar mais força para o combate à corrupção, para dar mais força à transparência e para dar mais força para que a CPI seja mais autônoma. E é esse o mundo que eu advogo, independente de direita e esquerda, tá, Henrique? Pois então, é tão difícil quanto aprovar um relatório de uma CPI no Congresso brasileiro é ser Henrique, o herói de todas as resistências, no sofá da discórdia. Apanha igual vaca na horta. Henrique, eu sou solidário à sua luta, admiro a sua disposição e por isso eu te chamo de herói de todas as resistências. Eu agradeço muito, mas aí veja o ponto que pode ser visto como uma coisa positiva, né? Estamos aqui num cenário de 3 contra 1 e aí tem 3 batendo, tem eu batendo também de um lado. Tem 3 a favor da nação. Apanharei mais em razão de ter 3 contra 1. É uma questão óbvia matemática. Mas não, a Ana várias vezes concorda com você. É verdade. A Ana já concordou várias vezes. Mas aí fazer um elogio aqui, a Ana é o ponto de lucidez aqui, talvez, do nosso sofá. Que bom que você não se inclui. Eu não sei se é um elogio, tá? Ô, Fernando, veja que bom. Ele não se incluiu no ponto de lucidez. Olha que lucidez. O ponto de lucidez, quando se trata Fala que eu de sou a direita. pior, por favor. Tá vendo? Eu acho que, assim, vindo dele, será que é um elogio? Pode ser, interpreta aí como quiser. Mas assim, a questão do ministro Gilmar Mendes, ele tem o direito de se defender e tudo mais. Ele traz alguns pontos, claro, foi uma figura que foi indiciada ali, mas ele pode se defender, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Se as opiniões da Jess tivessem o valor das opiniões do ministro Gilmar Mendes, a Jess estaria no Supremo Tribunal Federal, mas se eu aqui tivesse. do nosso lado. Não, mas assim... o ministro Gilmar traz alguns pontos, né, dentro do relatório, por exemplo, a quebra de sigilo de alguns milicianos que poderia ter sido feita e não foi, né, a relação de políticos, na sua maior parte de direita, que teriam envolvimento com crime organizado e que, poxa, acabaram que o relatório não acompanhou isso, não trouxe isso. Como eu citei, muitas das vezes o relatório pode sim ter pontos positivos. Tem uma escrita longa, uma escrita densa, não é uma frase só. Então, claro que vai ter coisas lá que podem ser aproveitadas. Em contrapartida, o que se espera de uma CPI não é o relatório perfeito, mas que se aproxime ao menos da perfeição e não que isente algumas pessoas e coloque outras no balaio, como tem sido feito. Henrique, você me desculpa, mas assim, uma coisa é você ter o direito de se defender, outra coisa é você achar que é um absurdo o fato de você sequer ser investigado ou indiciado. Então, assim, para ele se colocar numa posição de, olha, eu tenho o direito de me defender, ok, aceite que você está sendo investigado, aceite que você está sendo questionado e responda as perguntas que lhe são devidas. Agora, você achar que porque você é um ministro, você está protegido por uma toga e que nenhum tipo de investigação, seja ela por CPI ou por qualquer outro meio, possa sequer chegar em você, isso sim é um absurdo e, como bem colocado pela Jess, é uma afronta à República. É uma toga e não a capa do Batman, né? Eu acho que eles estão esquecendo dessa parte. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o que a gente lamenta em relação a essa postura nesse momento do Henrique é ele falar são 3 contra 1. Não. O que a gente tem falado aqui é sobre democracia, é sobre direito de investigar, punir e ressarcir o erário público, ou seja, o dinheiro nosso, dos impostos. E vamos lembrar, Lava Jato, Mensalão, Petrolão, mas recentemente INSS, Banco Master, crime organizado. Alguma dessas coisas realmente está dando em algo? Não. Aquilo que lá atrás era para ter dado, depois vem e anula. Hoje em dia, nem vê o processo andar, a gente vê mais. Já não tem mais vergonha de simplesmente parar. Então, o 3 contra 1, Henrique, talvez seja no sentido de dizer tem 3 pessoas realmente querendo ver as coisas darem certo nesse país. Henrique, você pegou aqui, eu achei interessante. Você falou assim, que se a minha opinião valesse a mesma coisa que a do Gilmar Mendes, por ele ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu entendo a sua ideia por trás, mas assim, para fins de democracia, de opinião, de voz, as vozes elas são equivalentes. Quando ele faz uma nota defensiva, não é o ministro Gilmar Mendes, é o Gilmar Mendes CPF. É a pessoa que está ali se defendendo e colocando a sua visão sobre um fato que o toca. Então, assim, por mais que uma pessoa seja ministro, e eu fico interessada que esse argumento vem de você, porque você é um filiado do Partido dos Trabalhadores e lá atrás vocês falavam contra os poderosos, a voz do povo. Vocês falavam que o povo era quem precisava ser ouvido e não esses donos de Brasília. Inclusive, o Partido dos Trabalhadores tem críticas de Gilmar Mendes, indicado por Fernando Henrique Cardoso, bem vocais, principalmente porque ele foi um dos maiores advogados pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Até teve decisões lá no TSE que quando era Dilma era uma, aí virou Michel Temer, a decisão mudou, mesmo ele tendo um livro escrito sobre uma parcela daquele conteúdo. Mas agora você vem aqui e você larga esse PT da voz do povo contra as autoridades, instaura a voz das autoridades contra o povo, né? Então, assim, não tô nem aí
sinceramente, que a sua opinião valida que a voz dele é superior e vale mais pontos. Eu estou dando a minha visão. Se você prefere acreditar na visão dele porque ele é um dos indiciados e com certeza está defendendo em detrimento de escutar uma cidadã comum, eu entendo isso e combina muito com o seu partido no momento atual.